UOL, o melhor conteúdo, apresenta... Sala de Visitas. Sala de Visitas. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite, você internauta da Real TV, a maior rede de web TVs do Brasil. Pois é, 43 sites exclusivos para você retransmitindo a nossa programação, não é pouca coisa, hein, gente? Hoje o nosso Sala de Visitas vai tratar de um tema muito especial, muito bacana para você que é ou pretende ser um microempresário, legalizar aí a sua atividade comercial, enfim, vamos falar aqui com um empresário super atuante da região, que tem aí já uma tradição de mais de 30 anos trabalhando com contabilidade, né? A gente vai falar um pouquinho sobre a questão dos impostos, dessas cargas tributárias que estão onerando demais, né, os empresários hoje. Tudo isso com o nosso convidado de hoje, que é o Mário Luiz Moreno. Mário Moreno, mais conhecido aqui em Itaquaquecetuba, em toda a região. Para participar do nosso programa, sala@realtv.com.br é o nosso e-mail para você mandar sua pergunta, seu questionamento, que aqui a gente vai batendo esse papo, eu, o convidado e você, tá certo? Vamos então fazer as nossas devidas apresentações. Mário Moreno, um prazer tê-lo aqui, obrigado pela presença. Bom dia, Marcão, bom dia, boa tarde, boa noite, seus internautas da Real TV. A gente não tem hora, né, então? É uma satisfação mais uma vez estar aqui com você. E agora falando sobre empresa, né? Empresas, sobre contabilidade, sobre aberturas, sobre impostos, né? Que é o meu ramo, né? Sim. Que eu comecei como contador há tantos anos atrás, né? Meu escritório foi fundado em 1973, a Organização Moreno, que está aí até hoje, aqui no município de Arujá também. E eu estou aqui para responder as suas perguntas e de interesse dos internautas. Vamos começar então pelo começo, Mário. Em relação a essas novas leis aí, né, que chegaram, até então, ser empresário no passado não muito distante, ser empresário é uma coisa para poucos, né? Então tinha que ter um grande capital, tinha que ter uma atividade comercial bem definida, tudo mais. Como é que você vê essa mudança? A lei melhorou ou veio atrapalhar um pouquinho esse ramo? Eu acho que melhorou bastante, porque o governo classificou os empresários de acordo com o seu potencial econômico, né? Tem o simples, né, que é o microempresário, depois tem aí aqueles empresários um pouco maiores, que já optam pelo lucro presumido, e aqueles grandes empresários que são obrigados a fazer a sua contabilidade normalmente pelo lucro real, né, apurando seu imposto, com as devidas despesas e tal. E cada uma está classificada em termos de recolhimento de impostos, né? Então você pega, por exemplo, a Simples Nacional, né? Ela é classificada em três grupos, né? Indústria, comércio e serviços. E cada dessas empresas, ela tem uma taxação diferenciada de impostos, do imposto único que eles pagam de acordo com o faturamento. Tá certo, mas aí assim, isso de certa forma deu uma ampliada então na questão daquele camarada que trabalhava informalmente e que aí passou a ter a sua empresa. Hoje é muito difícil legalizar uma empresa? Não, muito simples. Hoje, para você constituir uma empresa, é muito simples, você está mais desburocratizado como era anteriormente, né? Sim. Hoje, em 15 dias, você tem condições de abrir uma empresa em todas as repartições, né? E é importante que o empresário tenha a sua empresa constituída, porque ele tendo a sua empresa constituída, tem CGC, tem inscrição estadual, tem um contador, que é muito importante, né? Hoje uma microempresa, ela paga muito pouquinho para um contador acompanhar, porque você sabe que as leis mudam dia a dia. Verdade. Tem que estar atualizado. Tem que estar atualizado. Tem obrigações fiscais que têm que ser entregues. Se não forem entregues dentro do prazo, elas geram multas, né? Então tem que ter uma pessoa acompanhando, um contador acompanhando essas empresas, né? E a vantagem de a pessoa ter uma empresa constituída, ele precisa de um empréstimo no banco, ele tem CGC, ele tem uma empresa totalmente legalizada. Então ele pode pegar empréstimo, o próprio governo ele tem aí uma linha de crédito para os pequenos e micros empresários, né? E é muito importante
e ele pagar os impostos dele direitinho, porque aí ele declara o rendimento dele também na pessoa física. Se ele for comprar algum bem, ele tem como comprovar a fonte de renda, da onde veio. Se ele trabalhar informalmente, como que ele vai declarar esse dinheiro? É uma cadeia econômica, como Exatamente. Eles falam, Então, ele de microempresa, ele pode se tornar um médio empresário, um grande empresário. Claro. Eu tenho lá no meu escritório mais de 200 empresas. Tenho empresas lá que começaram pequena, como microempresa. Hoje são megas empresários, né? Tem alguns que têm 2, 3 empresas, né? Então, é muito importante que você legalize e pagar os seus impostos direitinho, ser um cidadão, né? Claro. Que tenha seus impostos tudo certinho. Uma coisa importante também é a questão da emissão de notas, né? De repente você, sei lá, você precisa fazer, um exemplo bem simples, mas um pedreiro, por exemplo, né? Ele precisa fazer um trabalho, mas a empresa que quer contratá-lo precisa de uma nota, né? Exatamente. Ele pode tanto constituir essa empresa como limitada, ele em parceria com outra pessoa, como ele pode também constituir a firma individual. Né? Que é um microempresário individual. Hoje a MEI, junta né? comercial já registra o prestador de serviço também. Antigamente não, você era feito um contrato social em cartório, que era sociedade civil. Tá? Hoje não. Hoje é feito tudo na junta comercial, você já sai com inscrição estadual, com CGC, se esse prestador de serviço for circular com mercadorias, vender mercadorias e serviço, ele tem a inscrição estadual também normalmente legalizada. Tá certo. Bom, aí, Mário, vamos falar um pouquinho também da história aí, ainda fazendo os comparativos entre o passado e a atualidade de hoje. Antigamente, né? A gente sabe que, vamos pegar o exemplo de Itaquá, mas todas as cidades do Alto Tietê tiveram uma expansão muito grande nesses últimos anos, né? A questão empresarial também acompanhou esse ritmo de crescimento? Com certeza. A Itaquá só cresceu devido à expansão de comércio e à expansão da indústria principalmente, né? Se você tem uma indústria forte, você vai ter um comércio forte, entendeu? Então, uma coisa puxa a outra. Itaquá, ela cresceu muito. Hoje ela é geradora de impostos, né? Por quê? Porque ela tem um polo industrial considerável. Né? Apesar de serem empresários de média, de pequenas e médias empresas, nós não temos grandes indústrias na cidade, mas gera um volume de impostos muito grande e de empregos também. Claro. Então a cidade ela cresceu por isso. Primeiramente, por ela estar num local muito privilegiado do estado de São Paulo. Né? Você está aqui, agora quando vier o Rodoanel, melhor ainda, né? Vai ter cortado pela Ayrton Senna. Exatamente, Rodoanel. vai pegar o Rodoanel, você vai pegar as rodovias federais em poucos minutos, né? Hoje já é privilegiado, porque você tem a Ayrton Senna, você tem a Dutra, que é perto também, né? Então a pessoa, para trazer a matéria-prima e depois a logística da sair toda, né? distribuir o produto é muito mais fácil. Sim. Né? Então, Itaquá realmente ela cresceu muito em relação às indústrias. Né? De uns 20 anos para cá, teve um desenvolvimento muito grande, tanto populacional quanto em termos econômicos. Isso aí quebrou um pouquinho aquela velha história de que a cidade é uma cidade dormitório, de que as pessoas só estão aqui só para a gente para descansar mesmo? Na realidade, ainda é uma cidade dormitório. Porque você vê aí, à tardezinha, você vê o número de pessoas que chegam de trem, que chegam de ônibus na cidade e saem de manhã. Eu acho que a cidade precisa expandir muito mais ainda e dar emprego para o próprio morador, né? Para o próprio morador, né? Então, as indústrias é também uma coisa que eu acho muito deficitário aqui na Itaquaquecetuba. Isso daí a gente já tinha projetos de aperfeiçoamento de funcionário, de cursos técnicos e tal, chegamos... A capacitação mesmo, né? Capacitação. Nós não temos mão de obras especializada na cidade, né? E isso é muito importante. As indústrias têm ido buscar fora. Sim. Então nós precisamos capacitar os nossos moradores, os nossos funcionários, os nossos trabalhadores aqui na própria cidade e dar emprego para ela aqui mesmo. Porque hoje tem muita gente que vem de fora porque a cidade não tem mão de obra especializada. Essa é a realidade. E aí acaba aqueles que não têm essa capacitação indo para fora. Indo para fora, né? E aqueles que têm capacitação também
muitas vezes estão indo para fora. O que tem as indústrias é começar a pagar melhor esse pessoal para que eles fiquem aqui na cidade, né? E deixa de ser uma cidade dormitória. E essa questão da cidade dormitória é uma coisa muito séria, a gente até brinca muito, mas ela interfere no comércio, interfere na geração de renda da cidade, na própria geração de impostos que acontecem aqui, né? Bom, Mário, antes de a gente ir para o intervalo, eu queria perguntar para você também o seguinte, a gente teve todas esses novos incentivos do governo para a legalização do pequeno e médio empresário. Hoje, a pessoa que quer ter lá quer legalizar o seu comércio, a sua bomboniere, quer legalizar a sua prestação de serviço, qual é o passo a passo? O que ela precisa juntar de documentos? O que ela precisa ter de... Enfim. É simples. Ela precisa simplesmente, se for uma firma individual, levar SIC, RG, comprovante de endereço e o contrato de locação do imóvel onde vai ser a empresa. Só isso. E se for uma empresa que vai ser constituída, delimitada, levar a mesma coisa do sócio. Documento, SIC, RG, qualificação, e se faz o contrato social. Para abrir uma empresa hoje é muito barato, né? Com 300, 350 reais ele está abrindo uma empresa. Sim. E se for uma empresa, ele não vai pagar mais que 150 reais por mês de mensalidade. Porque às vezes a pessoa passa ali em frente ao meu escritório, vê um escritório que sempre trabalhou com indústria, fala, pô, o Mário não trabalha com microempresas. Nós temos um departamento exclusivo para micro e pequenas empresas. Né? E mensalidades baratinha. Sim. Chega a ter mensalidades lá de 120 reais. Né? A pessoa fala, pô, mas o Mário vai cobrar caro, não sei o quê. Não, nós diferenciamos a indústria com o comércio pequeno, com o médio e o microempresário. Até porque a geração de trabalho que o escritório de contabilidade tem é diferente, né? Exatamente. Por isso que eu tenho um departamento só para pequenas e microempresas, né? Que só faz aquilo. E eu tenho pessoas lá no escritório só para ler legislação o dia todo, porque a lei muda todo dia. Então ela trabalha só com legislação. Então, ela vê as leis que estão saindo durante o dia, já tira xerox, já deixa em cada departamento, entendeu? Então, a gente tem um escritório muito bem organizado, também já tem 30 e poucos anos. Know-how. Montei o escritório em 1973, tem 38 anos o escritório. Pois é. Né, de contabilidade. A Organização Moreno foi a primeira empresa a se informatizar na região. Que colocou o primeiro computador, foi a Organização Moreno, que você deve lembrar, aqueles Apple 8 bytes. Aqueles gigantões. Não, até que não era grande. Esses daí que já eram na década de 80, já era menor. Mas eu cheguei a trabalhar com a máquina Burgess, né? Cheguei a trabalhar com aqueles computadores que trabalhavam, quando eu trabalhava na multinacional, na Fontoura White, os computadores ficavam numa sala com ar-condicionado, era com aqueles cartão magnético, né? Era aqueles imenso computador, que hoje um microcomputador tem mais memória do que aqueles monstros lá, né? Cheguei a trabalhar, fazer contabilidade com ficha tríplice. Nossa. Né? Lembra da ficha tríplice, com gelatina para passar no diário e tal? E eu fazia tudo aquilo. Bacana. Cheguei a trabalhar, fazer contabilidade manual, com livro diário, livro razão, livro caixa, era um montão de livros, né? Então, cheguei a fazer isso daí. E é legal ver essa evolução, né? Exatamente. Hoje, pelo número de empresas que eu tenho, se fosse naquele tempo lá, eu tinha que ter 200 funcionários. Um para cada empresa, não tem jeito, né? Não, porque hoje o computador ele é um programa que ele já faz a escrituração, ele já gera o lançamento de entrada e saída, né? E você só tem que jogar as despesas, o próprio computador faz o balanço, faz a correção, né? Corrige os ativos, né? Faz a depreciação. Então hoje nós temos programas para tudo. Então, imagina se aquele tempo era manual. Sim, imagina se hoje não tivéssemos pessoas capacitadas para mexer nesses programas. Não, hoje você tem que ter pessoas mais especializadas ainda, né? Tem que entender de contabilidade e tem que entender de informática. Tá certo. Né? Então hoje é mais complexo a coisa. Tá certo. A gente vai fazer um breve intervalo, Mário, a gente volta daqui a pouquinho. Eu quero a sua participação. Você entra aí em contato com a gente através de sala@realtv.com.br, que é o nosso e-mail do programa, para você mandar sua dúvida, sua
enfim, seu questionamento. E você que tem dúvidas também aí de como abrir uma empresa, de quanto custa, do que precisa, aquelas coisas todas, manda pra gente que nós encaminhamos aqui pro nosso convidado de hoje. Sala de Visitas faz um intervalo rapidinho e volta já já. Sala de Visitas. Eu nunca vi uma TV como Sky. Eu não falo que eu tenho TV por assinatura. Eu falo que eu tenho Sky. Ligue 3003-4990 ou sky.com.br. Compare, assine já. Sua família merece ter Sky. Em Itaquaquecetuba, acesse www.tvitaqua.com.br. Esse 8 aqui é do trabalho de história. Valeu pela força, Speed. Esse 8,5 é de matemática. Esse 9 é do trabalho de ciências. Tamo junto, Speed. Já esse 120 é o número de músicas que eu vou baixar nas minhas merecidas férias. Valeu, Speed! Em julho, quem assina Speed tem acesso exclusivo por um mês a downloads de filmes e músicas a partir de R$ 29,90. Ligue 10315. Com o Speed você acontece. Sala de Visitas. De volta com o nosso Sala de Visitas aqui na Real TV, a maior rede de web TVs do Brasil. E você participa do nosso papo hoje falando de contabilidade, sobre microempresa, sobre como abrir o seu negócio, como legalizar esse negócio que você já tem e tudo mais. Nosso convidado de hoje, Mário Moreno. E para você participar, sala@realtv.com.br é o e-mail para você mandar para a gente aí a sua mensagem, tá certo? Voltando ao papo aqui que está super interessante, Mário. Queria também conversar com você agora a respeito do seguinte: essas vantagens todas que o cidadão que quer montar sua empresa tem abrindo a empresa. Tem uma questão muito importante que é a questão previdenciária, né? Como é que funciona isso? Exatamente, ele tendo uma empresa constituída, com CNPJ, tudo direitinho, ele vai participar do sistema previdenciário. Que é o INSS. O INSS que mais adiante ele vai se aposentar. Então ele vai pagar o INSS através do carnezinho, ele vai aumentando ano por ano de acordo com a tabelinha até ele chegar ao máximo de contribuição. Se ele continuar com a empresa dele durante 30 anos, ou abrir outra empresa, encerrar essa, vai contando para tempo de serviço para ele. Ele vai se aposentar como empresário também. Como se fosse um trabalhador normal. No caso dele ser microempresa também, se ele tiver funcionários, ele vai recolher normalmente o fundo de garantia do funcionário, o escritório vai gerar a folha de pagamento, vai registrar o empregado, vai se precisar, quando ele mandar embora, vai homologar no departamento do trabalho tudo direitinho, com os direitos, tudo. Então o escritório cuida de tudo, praticamente. O escritório cuida de tudo, ele não vai precisar se preocupar com nada, porque tem muitos microempresários que tem 2, 3 funcionários, é normal ter funcionário, né? Sim. Não trabalha, às vezes a pessoa trabalha sozinho, mas geralmente ele tem um funcionário, e esse funcionário com certeza vai ter que ser registrado, né? E essa parte previdenciária, tudo o escritório cuida. Bacana. Entendeu? E é uma segurança também, né? Quer dizer, para um auxílio-doença, para uma aposentadoria no futuro. Exatamente. Então, né? As mulheres têm a questão da licença maternidade. Exatamente. Eles precisar recorrer ao INSS. Ao SUS, né? SUS também. Ao SUS, ele tem todo o amparo do SUS, porque ele é uma pessoa que recolhe os impostos direitinho, recolhe INSS, né? Então ele passa a ter direito normalmente como se fosse um funcionário de qualquer empresa. Bacana, eu não sabia desse detalhe que a pessoa pode levar, né, acumular de repente seu tempo de serviço como funcionário e depois como empresário. Como empresário, e ele vai ter um carnezinho de recolhimento da contribuição, do qual ele tem uma tabelinha de 2 em 2 anos, 3 em 3 anos, ele vai aumentando. Se ele quiser se aposentar com o máximo, que são 10 salários, ele, durante o tempo de empresa dele, ele vai chegar aos 10 salários. Bacana, bacana. Bom, então a gente continua então esse papo, gente. Falamos da questão previdenciária, da questão da legalização. Vamos falar um pouquinho dos impostos municipais, Mário.
A gente sabe que tem uma guerra fiscal que se instaurou. Hoje a gente não fala muito nisso mais, mas até um certo tempo atrás nós tínhamos os municípios brigando, né, com taxas e taxações de ISS menores e tal. Um exemplo disso é Poá, né, que tem uma das menores taxações aí de ISS, aliás, o que inclusive trouxe grandes empresas, né, prestadoras de serviço a sediarem em Poá. A gente sabe até que muitas vezes são só de fachadas e tudo, mas elas estão lá. Até que ponto essa briga fiscal é saudável para a região? Como você disse, essa briga por lei não pode mais acontecer, né? Porque havia uma guerra fiscal entre os municípios, né? Inclusive outros estados, sim, até isentando de impostos, né? Hoje não pode mais. Hoje existe uma lei proibindo. Mas o mínimo do ISS é 2%. Itaquá cobra 5%, né? Para ela reduzir esse imposto, ela tem que fazer um impacto de receita, né? A renúncia fiscal. Essa renúncia fiscal não é permitida. Ele pode até fazer em certos setores, mas se ele tirar de um, ele tem que acrescentar em outro, porque ele tem que fazer um impacto de receita, porque ele pode ocorrer aí uma omissão de receita por parte do administrador. Então, o prestador de serviço, ele vai pagar ISS. Se ele não gerar serviços, só comércio, ele não vai pagar ISS. Né? Então, Itaquá é 5%. Né? Eu até tentei reduzir, mas teria que fazer um estudo muito grande. Né? Muito grande, fazer impacto de receita, ia sacrificar outras pessoas em pró. Então, era a mesma coisa que trocar 6 por meia dúzia. Então, eu achei melhor deixar do jeito que está mesmo. Agora, aqueles municípios que já geram com 2%, eles continuam com 2%. Não pode mais ter nenhuma alteração nesse sentido, né? Então. Na Poá eu não sei. Não, Poá teve um aumento, sim. Não, Poá parece que é 2%, era 0,5%. Era meio, mas parece que houve aí uma intervenção aí do governo, do próprio Tribunal de Contas, condenando esse tipo de prática que Poá fazia. Entrar nos eixos. Tem que entrar no mínimo, que seria 2%. Né? Tá certo. Então, mas esse impacto aí, de repente ajuda uma cidade, no caso de cobrar menos? Não, você pode, por exemplo, às vezes vem uma indústria que vai dar 5 mil, 3 mil empregos, que seja interessante economicamente para a cidade, especificamente naquele ramo, a prefeitura pode estudar sim e diminuir o ISS deles. Sim. E às vezes até isentar. Mas isso depende de um estudo, né? muito minucioso. Sim. Tem que ter aprovação da Câmara Municipal, né, para que o prefeito não incorra em improbidade administrativa, omissão de receitas, né? Mas se for muito interessante para a cidade, há condições de fazer uma lei específica e beneficiar essa indústria, sim. Tá certo. A gente não queria falar muito de política, mas já que o senhor entrou no assunto, a gente não vai deixar a peteca cair. O senhor foi prefeito de Itaquaquecetuba, né? Durante o mandato assim, muito austero no sentido da fiscalização, do controle e tudo mais. Essa experiência de contador, de administrador, mexia também com a cabeça do prefeito, Mário Moreno? Com certeza, porque administrativamente foi ótimo para a prefeitura, mas politicamente não foi bom para mim. Sim. Porque eu administrei, peguei uma prefeitura quebrada, uma prefeitura que não tinha crédito para comprar um prego, uma dívida muito grande, quase 100 milhões a dívida, e uma receita abaixo da... Então, o que aconteceu? Eu comecei a administrar para sanear as dívidas, deixar a prefeitura mais saudável economicamente. Isso daí, politicamente, você não pode dizer não, porque o próprio político, o vereador, não gosta de ouvir não. Sim. E você, quando vai arrumar a sua casa, por exemplo, se você fosse casado e tivesse filho, seu filho pedia dinheiro para você ir para o cinema, você fala, não, isso daí não é prioridade, seu filho fica meio brabo, né? Claro. Mesma coisa. Então, politicamente foi muito ruim para mim, porque eu passei os 4 anos administrando a cidade. Colocando a cidade nos eixos ali, né? A cidade não tinha informatização, a prefeitura não tinha máquina, não tinha equipamento, a cidade toda emburacada, a estrutura funcional da secretaria tudo bagunçada, né? Eu despendi muito tempo com isso,
2 anos só para amenizar a dívida e passar a ter crédito. Então, isso daí dependeu de eu falar não para muita gente. O que acabou politicamente sendo Exatamente. Agora, se eu abrisse as portas, dinheiro público, tal, eu seria um deus para os políticos, né? Então, você pode ver que muitos políticos não gostam de mim. Mas lá é outra história, né? Claro. Lá era outra história. Eu tinha que fazer isso daí. Ou eu administrava, ou eu saía de lá desmoralizado. Pior do que entrou. Pior do que entrou. Pelo menos na parte administrativa foi muito boa. Deixei a prefeitura saneada, comprei máquina, comprei equipamento, construí 15 escolas, reestruturei toda a parte de funcionários, reformei o estatuto do funcionário, criei o Instituto de Previdência, que nenhuma cidade da região tem. Hoje o Instituto de Previdência tem quase 100 milhões em caixa. Hoje o aposentado, o inativo, ele pode chegar a dormir tranquilo, que ele sabe que no dia 1º ele vai receber o salarinho dele. E naquela época, pelos estudos que nós fizemos, em 10 anos o inativo não ia receber mais. Né? Então demandou realmente essa experiência e todo o contador exatamente. E colocar os livros abertos na mesa e falar onde está faltando. Criei a Secretaria da Receita, né? Estruturei a Secretaria Econômica. São coisas pontuais que as pessoas, a grande população de repente não sabe. Não sabe. O que eles não sabem é que eu deixei aí a cidade, né, em pleno desenvolvimento. Eu deixei 48 bairros com guia e sarjeta e galerias prontinho para jogar o asfalto. Eu implantei, nós implantamos, eu digo nós porque era uma equipe. Nós implantamos a usina de asfalto na Secretaria de Obras, né? Então nós mesmos fazia o asfalto e tudo isso pensando na economia que ia gerar. Exatamente. Então eu acho que nessa parte Itaquá ganhou muito. Deixei planejado vários projetos de suma importância para a cidade. Pena que não foram dado andamento. A Praça dos Três Poderes aqui, com o fórum, a Câmara, por conta própria, não precisava pagar aluguel, né? Hoje vai se pagar aluguel, tem que se falar isso. Né? As 2 rodoviárias que não foi dado andamento, nas 2 rodoviárias que seriam feitas, o centro seria todo calçadão, ficaria só Sebastião Ferreira dos Santos e a João Vanhote para circular os carros. Né? Íamos tirar os ônibus do centro, porque eles iam ficar direto aqui no terminal rodoviário. Tá certo. Tinha muita coisa que nós deixamos prontinho, vários projetos de asfaltamento de rodovias que nós deixamos pronto, porque cada rodovia que você for tem que deixar projeto de guia, sarjeta, galeria, calçada. Os projetos custam uma nota, nós deixamos todos esses projetos lá na Secretaria de Planejamento. Então, nesse ponto aí, eu acho que nós tivemos bastante sucesso. Mas na parte política, realmente ficou a desejar, porque eu não pude fazer política e administrar. Sim, ou era uma coisa ou outra, né? Naquela época era uma coisa ou outra. Eu optei por administrar. Claro. Tranquilo. Eu queria só... a gente está com o tempo... E voltando a falar com você sobre o assunto, a minha formação de contador, de economista, de pessoas ligadas às empresas, favoreceu muito. Favoreceu muito eu trabalhar na prefeitura, né? Nesse sentido aí, porque eu não cheguei lá como político. Sim, uma visão diferente. Exatamente, se eu tivesse chegado só como político, talvez Itaquá estaria até pior do que hoje, né? Bom, mas isso aí é pano para uma outra história, eleições estão chegando aí, quem sabe, né? A gente não tem uma mudança nos quadros e tudo mais. E pra gente encerrando já, Mário, eu queria... que você desse o endereço lá do seu escritório para as pessoas procurarem e tal, até para fazer uma visita sem compromisso, onde tem uma equipe que vai estar explicando direitinho tudo, quais são os passos, né? Tudo que precisa, o que não precisa para legalizar a sua empresa. E eu queria também aproveitar o ensejo e pedir para que você falasse um pouquinho do seu programa de rádio, rapidamente, né, na Total FM, todo sábado, onde também vai ter alguma dica a respeito, né, exatamente, do empresário. Olha, eu queria falar para você, que internauta que está me ouvindo e que queira abrir uma empresa, é muito importante que você abra uma empresa e passe a viver formalmente. Isso só vai te ajudar, tá? Vai te ajudar em todos os sentidos. Se a sua empresa precisar de um dinheiro, você tem como ir no banco, tem uma linha de crédito para micro e pequenos empresários, todos os bancos têm.
O próprio governo do estado tem o Banco do Povo, que também empresta dinheiro subsidiados aos pequenos e micros empresários. Se você tiver algum projeto para expandir a sua empresa, você tendo a sua empresa constituída, você pode tirar dinheiro do BNDES, ainda com carência de 1 ou 2 anos, pagando juros muito baratos. Não precisa ser o Carrefour, não, né? Não precisa o Carrefour para você tirar um dinheirinho lá. Então, e outra coisa, a minha organização, a Organização Moreno, muitos não sabem, nós temos um departamento só para microempresa. E não é aquilo que você pensa, pô, o escritório do Mário é um escritório bonito, tal, organização bonita, vai me cobrar caro. Não. Você vai pagar igual você pagaria, ou até menos que você pagaria num escritório aí mais humilde, mais pequeno, menor, ou que tem um contador, 2 contadores. Nós temos um departamento só para microempresa e temos departamento jurídico gratuito para acompanhar essas empresas. Qualquer problema jurídico que você tiver com a sua empresa, nós temos um departamento jurídico na Organização Moreno. E um know-how de 38 anos, né? Que já diz tudo, né? Know-how de 38. Nenhum escritório consegue ficar 38 anos aí no ar, como diz o outro. Em relação ao meu programa de rádio... Vamos falar do programa de rádio. O nosso programa vai reestrear agora no sábado, das 10 ao meio-dia. 87.5, Itaquá se comunica com a primeira entrevista falando sobre segurança. Hoje o problema da cidade, e acho que em todos os municípios, é segurança. Então nós teremos lá uma pessoa especializada e que comanda a Polícia Militar aqui no nosso município, o 35º Batalhão, que é o Tenente Coronel Emanuel Marcelo Omada. Das 10 ao meio-dia, você pode ouvir pelo 87.5 ou pela internet também. Você acessa mariomoreno.net, que é o nosso site, e você vai assistir ao vivo o programa Som e Imagem. É para o mundo todo. Muito bacana. Mário, muito obrigado pela sua presença, tá? Sempre um prazer tê-lo aqui. Espero tê-lo mais vezes pra gente bater mais papo, que é muito bacana, a gente acaba aprendendo bastante. E você aí de casa também, muito obrigado pela sua participação, pela sua presença aqui com a gente. E já sabe, né? Qualquer dúvida, sala@realtv.com.br é o nosso e-mail. Eu, como já combinei com vocês nos programas anteriores, a cada programinha eu vou falando aí 2 ou 3 sites que compõem a nossa rede para você ficar ligado. Então, todas as cidades do Alto Tietê você já sabe, mas também se você quiser nos assistir pela citytv.com.br, também pela tvaltotietê.com e tvaltotietê.net, estamos lá, é a Real TV também. Beleza? Até o próximo Sala de Visitas, eu fico por aqui, até lá, tchau, tchau. Sala de Visitas.